Salve, bicho! Aqui é mais um bicho. Aê, trouxe aqui o Alisson Augusto. Tô passando por Porto Alegre, tá rolando a tour do Rancho dos Latidos. Pra quem não sabe o que é, cola no link da descrição aqui. Rancho dos Latidos, acompanha mais o que tá acontecendo. Estamos aqui na última parada. A gente não fez ação ainda, amanhã vai rolar. Mas aí saiu um vídeo de Natal do Earthling Edge, que foi um vídeo excelente, de uma conversa dele com um fazendeiro de Peru, num jornal lá no Reino Unido. E aí eu tava comentando com o Alisson sobre isso, eu queria fazer esse vídeo e trazer aqui pro Vegflix, só que eu já assisti, eu queria fazer um react, trazer aqui pra vocês, só que eu já vi, eu já legendei, e aí quando eu comentei com o Alisson, ele não tinha assistido, eu falei, pô, então não assiste não, eu vou fazer aqui o react contigo. Então a gente vai conferir em primeira mão a reação do Alisson, a minha também um pouquinho, mas eu já até sei o que eu quero comentar sobre em cima, né? Quem conhece aí o Earthling Edge, mas ele é um cara assim, ativista consagradíssimo no movimento. Pensa Cara, assim, a nata do ativismo e daí tem o pós-nata e o acima da pós-nata. Nata vegana, né? Vocês entenderam? Daí, esse cara, ele às vezes, eu acho que ele até corre o risco de perder a carteirinha dele de vegano, porque ele, porra, manda umas assim que... É quase crueldade animal que ele faz com a galera, porque o cara ele argumenta muito bem. Uma metralhadora. Uma metralhadora de informação. E nesse daqui, pra mim, foi sem palavras, assim, de verdade. Essa foi uma... aliás, uma referência que eu quero comentar aqui, antes de começar, antes de dar play aqui no vídeo. Não sei quem... Você já viu o Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima? Já, muito bom. Então, uma vibe meio assim. Porque, sabe, quando eles vão lá nos jornal conversar sim. com os âncoras ficam fazendo piada, brincando, não levando a sério. Tá vindo o meteoro e, não, isso é fake news, nada a ver. Tá tudo bem, galera, continue. É esses caras aí, você vai ver. O jeito que eles são bem maldosos. E, assim, eu achei que a postura do fazendeiro de peru, que você imagina que vai ser um pouco mais zoada, ele foi mais respeitoso do que os âncoras. Mas, enfim, vamos conferir aí, vocês... bem aí e deixa a opinião de vocês depois. Então vamos lá, dá play. Now coming up, we're going to settle an age-old debate, okay? Is it even a Christmas dinner without a turkey? Yes, well, I actually have been doing my research and I found out it was a certain king who popularised the turkey at dinner. We'll let you know later on in the show. We're going to be debating this actually with a turkey farmer and a vegan. So there you go. Well, Pera. Já começa, né? A pergunta já é enviesada, né? Se tem como fazer um Natal sem peru de Natal. E meio que a moça já responde, né? Porque o Natal, ela disse que foi um certo rei que popularizou o tal do peru. Ou seja, o Natal, antes do Natal não tinha peru. E tava tudo bem. Sabe, e agora que o vegano tá dizendo para não botar o peru, não é Natal de verdade? Um certo rei, vamos escutar o rei. Mas você vê, é muito sobre entonação, né? A entonação que ela dá a gente trouxe o fazendeiro de peru e um vegano. Sim, para quem não sabe, né, eu sou da filosofia, tenho um canal no YouTube aqui também. Isso se chama envenenamento do poço. Isso é uma falácia muito comum, que é tu criar as condições para a pessoa receber mensagem de um modo enviesado. Então, enviesado contra o vegano. Eles não estão falando que o vegano é ruim, que ele vai estar errado, o que for, mas eles estão criando um clima de zoação para que a pessoa que está vendo ache que o vegano deve ser zoado mesmo, porque ela está rindo. Né? Então, essa é a estratégia, já deu para notar de começo. Realmente, não olhe para cima. Bem desrespeitoso, né, velho? É bizarro. be nut roasts all round this year, or like in my house, turkey and a rib of beef and some ham. Anything. If it's an animal, I'll eat it. But Pork anyway. scratchings, chicken, whatever you want in Patrick's home. Throw me with a good time. Então, pelo visto, essa CBN contratou 2 trolls anti-veganos para apresentar um programa. É uns trolls, né? Cara, se for um animal, eu como. Aí, beleza. Traz um gato e um cachorro pra ver se esse cara... E aí a gente tem o resto dos latidos, né? Então, pra chegar ali, né? Carne de cachorro, vai. E aí ele vai ficar como? Vai ficar, não quero. Não, mimizento. Hey Jude, this is GB News. Right, well, Christmas is filled with traditions that vary from home to home, but one thing most people can agree on
is that turkey is a must-have. Yes, at least that used to be the case. But with the rise of veganism in recent years, more Brits than ever are choosing the likes of tofu over turkey. But can you really call it a traditional Christmas dinner if you're skipping on the bird? Yes, so we have vegan author Ed Winters, who certainly thinks so, and he's here in the studio with us. Now, Ed, turkey, it's been a tradition, now I've been looking this up, it's been a tradition since Henry VIII decided to swap out his traditional goose for the turkey. We don't want to change that now, do we? Research. Well, I mean, traditions and cultures are always O cara, sei lá quantos centenas de anos atrás trocou. Acho que não queremos trocar agora, né? Pô, passou 300 anos e tu ainda não quer fazer nenhuma troca, sabe? Ela já aceita que há trocas, que a cultura muda. Mas agora não. E você vê que ela vem com um negócio bem, assim, idiota mesmo, assim, tofu. Querem trocar tofu por, sabe? É que nem aquele vídeo que viralizaram lá na Gringolândia, e eu chamo assim a Gringolândia tudo que não é Brasil, que era os caras mostrando a produção de tofu o peru de tofu, tofurk, né, que eles chamam, e era nojento porque era tipo massa. Era uma maçaroca de uma massa, assim, uma massa, nojento. Mas vai mostrar como que faz aí, né, o peru de verdade. Então é nesse nível de enviesamento que a gente tem lá os americanos anti-veganos. E pra mim a gente tem que estar atento lá fora, das tendências lá fora, porque isso vai vir forte pro Brasil. A gente sempre tá replicando. E aqui nós é o país da zoeira, né, então vai ser mais pegar zoeira mais forte ainda. Então, mas enfim, o Ed já vi que ele já foi exatamente no nervo ali. meaning it needs to be updated because society evolves, morality evolves, what we perceive to be ethical evolves. I mean, thank goodness we don't live with the same moral and ethical code as Henry VIII and people back then. So morality and ethics should always update. Eu acho, ainda bem que a gente não vive com a mesma moral de gente que, sei lá, chamava pra enforcamento em praça pública, tá ligado? O Henrique VIII não é o que criou a Igreja Anglicana? Que ele queria, se eu não me engano, o Henrique VIII, podem pesquisar e digam nos comentários aí, foi o que criou a Igreja Anglicana para poder se casar de novo. Porque a católica, acho que a católica na época não permitia, né? Tu não poderia descasar e casar de novo. Então ele criou uma nova igreja só para poder cometer legalmente a pederastia. E dá vontade de chegar e perguntar para ela ali, assim, mas então tá bem interessada na moral do Henry VIII? Qual que será que era a opinião sobre, sei lá, se mulher devia votar? Se pessoas do mesmo sexo podem se casar? Qual será que é a opinião? É um apego à cultura, à realeza, à tradição, usar o nome de um rei como se fosse um argumento válido. Na verdade, a outra falácia aí é um apelo à autoridade. Perfeito. Que não funciona muito bem quando as pessoas estão vendo que não faz sentido. E o Ed viu que não faz sentido e ainda conseguiu zoar na elegância. Na elegância, é isso que é o melhor dele. Ele sempre vai na elegância, na classe, assim. Ainda bem que a gente não tem as mesmas moral que o Henry VIII, pessoas da época, né? Ainda bem. Então essa é a metralhadora que a gente está assistindo aqui. Vai ter mais, vamos ver. Christmas is a celebration of peace on earth, it's about love, it's about compassion. So how can the mass slaughter of 10 million turkeys and millions more animals be a part of a celebration of love and peace? It seems like the antithesis of such a thing. Okay, well we can bring in now, I think, turkey farmer Paul. Tá bom. Que horas são mesmo, Janete? Tá acabando já? Porque ficou chato. Já gostei. A minha impressão é que eles chamaram vegano e o preconceito deles, o anti-veganismo deles é tão forte que eles pensam que qualquer vegano é idiota, qualquer vegano vai falar qualquer coisa tosca, asneira na internet, numa entrevista, com certeza a gente, a âncora aqui e o fazendeiro vão destruir o vegano. Só que eu acho que foi um tiro pela culatra, hein? Chamar logo o Ed, cara. Os caras não pesquisou, né? Não. Pra ver. Assim como ele não pesquisou o impacto do que ele come. Então, nem sobre como é produzido. Aí muito bom que ele assim, agora a gente vai chamar então o fazendeiro? Aí, se liga como que ele começa a pergunta da Play, que você vê. Kelly, who I don't think could disagree more with that. I mean, is it Christmas dinner without a turkey, Paul? Well, not for me. Olha a cara de desespero dele, tipo... Pão não salva, pão. E aí, é ou não é? Pelo amor de Deus. Mas dá pra ver também o controle emocional do Ed, né? Porque ele ainda deu aquela coisa... engoliu seco. Porque ele tá vendo que o pessoal tá ali contra ele. Assim como aconteceu com o Vegetariango lá no canal Spotniks. Claro, que foram 3... E é a mesma coisa, que 3 anti-veganos contra um vegano. E aqui a mesma coisa tá acontecendo lá fora.
Então é um padrão, isso vai ser mais comum. Então, pessoas que são veganas, quando convidaram vocês para ir num lugar tradicional para dar uma entrevista, se preparem, provavelmente é uma tentativa de armadilha. Vão bem preparados e vejam muitos vídeos do Garuti aqui para aprender a argumentar também. E do Alisson também, que aliás está aqui na descrição também, o canal dele. Bora. Certainly not, no. But and certainly, if you don't eat meat, turkey is not for you. That is 110%. But, we've been doing it for... It's a great tradition. I think it's the centrepiece of the family table at Christmas. And, of course, it's great value. And if you get a great turkey and cook it well, it's beautiful. Paul, what's wrong with a bit of roast tofu for Christmas? Olha, mas você vê que a maldade na pergunta que ela faz, assim, qual que é o... O que é de errado, hein, com um tofu assado? É que tem é tão errado quanto, sei lá, botar lentilha, sabe? Na ceia, sabe? Botar alface ali, uma salada. Mas é porque a pessoa não tem argumento, é sério. Se a pessoa fizer um tipo de pergunta dessas, totalmente enviesada, e achando que tá arrasando, é porque ela não tem argumento, sabe? Daí vocês têm que lidar com ela com pena. É um pouco de pena, assim. Não, eu entendo a sua falta de capacidade de entender que a gente está falando a sério aqui, mas olha só, eu vou te explicar. Henrique VIII não é padrão moral pra gente, tá bom? Hoje em dia o mundo é um pouco diferente, não sei se percebeu. É o famoso, eu posso explicar pra você, mas eu não posso entender por você. Eu até posso desenhar, mas eu prefiro argumentar, né? Então, enfim... Absolutely nothing. O cara... Até ele, assim... Nada errado em comer tofu, sabe? Até ele tá sendo mais coerente, mais tranquilo do que os âncoras. E a cara do... E o cara ali... ele tá tipo... eu achei que você ia causar com o vegano. Pô, pensei que tu ia destruir o cara. Pô, a gente chamou o fazendeiro errado. Ai, meu Deus. Essa gente que não pesquisa nem o vegano e nem o fazendeiro. Pô. Que péssimos jornalistas, por favor. Absolutely nothing. Of course, if you don't eat meat... all meats aren't for you, but for me, goose, ribber beef, turkey, I'm a big meat eater, and so I just do love. I love all meat. What would your message be? Because what he's saying there is obviously he's got no problem with anyone who's on the old nut roast or something like that. I suppose you really just want everyone to stop eating turkey, don't you? So you're kind of more in the kind of real cancel meat category, I think. Well, I think cancel's a bit of a loaded word. What I want people to do is make more ethical choices, and undeniably not killing is more ethical than killing. And again, Christmas is about peace. What could be less peaceful than mass slaughter? I mean, slaughterhouses don't sound compassionate. And remember, the main way that turkeys are killed in this country is in gas chambers. Does that sound very peaceful to you? Go on, Paul. Não sei fazer. Deus Pai Todo-Poderoso. E agora ele falou assim, salva a gente, Paul. Paul, eu não sei o que falar, eu tô aqui entrevistado, Paul. É verdade esse negócio aí da câmera de gás, velho? Salva a gente aí. É legal porque o Ed tá levando a sério essa entrevista. Os entrevistadores estão pela zoeira pra mostrar que vegano é tudo idiota. E o fazendeiro, ele tá tentando apenas vender a carne dele. Tá sendo mais respeitoso do que os âncoras. Porque ele é um vendedor. Os âncoras já não são vendedor, né? Eles são opinólogos. Mas o fazendeiro é vendedor. Ele sabe que ele tem que lidar de modo mais inteligente, inclusive com o público que não consome dele. Sabe? Então ele tenta não ofender veganos, enquanto os outros estão ofendendo gratuitamente com uma lógica passivo-agressiva. Né? Muito passivo-agressiva. Assim. Totalmente. Nossa, ridículo. This is a big debate, isn't it? But my take on it is, if we weren't meant to eat meat, we wouldn't eat meat. And if those that don't want to eat meat, don't eat meat. Se a gente não fosse feito para matar, a gente não matava. Se a gente não fosse feito para estuprar, a gente não estuprava, né? Que lógica maluca, né? Não, se a gente... E aí ele fala assim, a gente é feito para comer carne. Se você não quer comer carne, tudo bem. Ué, se a gente é feito para comer carne, então quem não quer comer carne não tá tudo bem, porque tá indo, sei lá... vai morrer. Se essa mão aqui não fosse feita para dar soco... Você vê que ele entra agora nesse lugar, assim, de tipo, a gente é feito para comer carne, aí você já vai vendo os argumentos fracos, né, rasos do fazendeiro. Mas ainda assim eles são argumentos, porque a galera dos âncoras não tem argumento, eles têm só zoação. Só que o pior de tudo é que, como tu falou, no Brasil, não é o argumento que pega, é a zoação, então provavelmente vai ser pior pra gente quando isso ficar comum do nosso lado. Sabe? É por isso que stand-up é tão famoso por aqui, né? Contrata nós, chama nós aí. What about dogs? I mean, why don't we eat dogs? I mean, we could eat dogs.
People do eat dogs. They do. So should we eat dogs? They do in China. They do in China. They do in Vietnam. All over the world, they eat dogs. There's lots. So why don't you eat dogs? Because it's not for me. But why not? If we're meant to, why don't you? Not meant to eat dogs. Why are we meant to eat turkeys and cows and sheep and lambs then? Because that's tradition, isn't it? That's what we've done. And protein, meat is a great source of protein. Well, so's dog meat. Is something ethical just because it's traditional? Because we don't eat dogs here in the UK, that doesn't not to say it's not ethical. But I'm a great believer. We rear our turkeys, and if you rear them the best way you possibly can, you treat them with the utmost respect, and you slaughter them very quickly and very humanely. So gas chambers are compassionate and respectful? If you have a look at them, yes, they are. That's a very, very good way of slaughtering them. Yeah, that's gas chambers are compassionate. Gas chambers are compassionate. Would you like to say that out loud, please? There's nothing nice about killing any animal, is there? Right. I'm not going to say it's not. I don't get off on killing turkeys. Nothing nice about it at all. But given that we are farming is very clever hunting. You know, back in the old days, and if you look at nature, I think there's nothing crueler than nature. Isso que me incomoda também, essa humanização da natureza, sabe? É antropomorfizar a natureza. Ah, não há nada mais cruel do que a natureza. Não, se você olhar também, você pode enxergar a natureza como super bondosa, super generosa. Você pode ter essas duas interpretações da natureza, você pode ter 1001 interpretações da natureza, porque a natureza não é um ser humano, a gente está atribuindo essas características que a gente enxerga na natureza ao nosso favor, né? Tipo, não, ó, super cruel, a gente é menos cruel. Cara, não, a natureza ela não tem uma intenção por trás. Não, é que se for... É quando a gente está falando de moralidade aqui. Moralidade, só faz sentido falar de moralidade, né, nesse escopo de algo é certo e algo é errado, se a gente atribui responsabilidade para um agente. Então, um agente, aqui o Garuti é um agente moral, o Alisson é um agente moral, vocês que estão assistindo são agentes morais. Um agente moral é alguém capaz de ser responsabilizado por suas ações. Alguém que entende, inclusive, a noção de certo e de errado. E só é certo e errado na medida que afeta um terceiro. Se o Alisson decidir algo apenas que afeta ao Alisson, isso não é moralidade. Isso aí é o Alisson cuidando da vida dele. Agora o Alisson fizer algo assim, opa, machucou o Garuti, aí a gente tem uma questão moral para ser resolvida. Tá? Que pode desencadear uma questão legal, uma questão criminal, uma questão de saúde pública, mas sempre tem uma questão moral antes de todas essas questões. Então o que a gente vê aqui é que tu falar de natureza como se ela fosse um parâmetro moral já está errado, porque a natureza não é um agente moral. A natureza é um contexto onde agentes morais atuam. Né? E aí a gente tem os animais. Então quer dizer que os animais também são responsabilizados? Não. Daí tem um conceito de paciente moral, que é aquele que ele não necessariamente entende a ideia de certo e errado, né? Mas que ele é paciente, ou seja, ele é afetado pelas decisões dos agentes morais. Que nem um bebê. Um bebê também. Uma criança, um idoso senil, um ser vulnerável da nossa espécie, sei lá, macacos, cachorro, gato, né? Animais em geral estão enquadrados como agentes morais, pacientes morais no nosso contexto de discussão sobre o certo e errado. A natureza, se ela for algo moralmente relevante, é no máximo um paciente, mas nunca um agente. E por isso, por não ser um agente, ela não deve servir de parâmetro para a gente fazer qualquer coisa baseada na natureza. Mas o leão também, ele pode ser um agente. Tá, se tu quiser lamber as próprias, né, que nem um leão faz, né, aí tudo bem, mas segue a risca, tá? Não fica só para a parte de comer carne, tá? E aliás, vale lembrar que o leão, ele não come nada de arroz, de feijão, essas coisas assim, é só carne e ele come tudo, é olho, é cérebro, todas essas paradas aí que a maioria E ele não vai sofrer de botulismo, né? Se ele ficar sem vitamina C. Cardíacas, né? Não vai ter nada dessas Então o paradas. carnívoro de verdade, ele não morre tendo uma dieta carnívora. Ele fica até bem saudável. Mas você viu que ele completamente obliterou ali o fazendeiro, que o cara ficou sem chão. Ele pegou e falou assim, você consegue falar alto que câmaras de gás são compassivas? Consegue falar isso alto? Olha o nível de constrangimento que é. É o que eu acho que a gente tem que fazer, esse constrangimento ético. Né? A gente, em alguns contextos, não sempre, tá? Tem que analisar bem. Mas em contextos em que estão te zoando, te chamaram ali para te zoar e para tu servir de saco de pancada, constrange.
E na elegância desse jeito. Na Você elegância, se possível. Claro, se tu não soubesse elegância... E o mais legal é que você consegue deixar isso só deixando perguntas, né? Que nem ele. Você consegue repetir alto, né? Ou uma que eu uso muito é... Tá, descreve pra mim como que você faz, como que mata um animal assim. Descreve pra mim como que é abater um animal. E aí você vê que a pessoa ali, ela se perde já. Ela geralmente ou ela não sabe ou ela na hora de explicar, ela percebe que não é tão legal assim. Porque às vezes a gente está muito distante ali da coisa que a gente acha que está tudo bem, mas é só porque a gente não está vendo. É uma questão de ver para crer, né? E vai lembrar que esse lance de câmera de gás é para muita gente um choque, né? Para mim foi também, né? Eu já era vegano, não sabia que matavam alguns animais em câmeras de gás. E para muita gente é um choque absurdo, porque o que a gente tem de referência de câmera de gás é o Holocausto judeu, né? E por isso que hoje muitos autores falam sobre o holocausto animal. E inclusive, holocausto, né, é um termo anterior à questão judaica. Então já existiam holocaustos antes da questão judaica. Né? Inclusive se fala que a construção dos campos de concentração nazistas se baseavam na forma como se cuidava, né, de animais em fazendas. Na produção rápida. E nos campos de concentração também tinham animais, eles abatiam animais também nesses lugares, né? Então não é, o vegano está dizendo que judeu é animal, não. Né? Só é um problema, o judeu ser um animal, biologicamente falando, assim como qualquer ser humano é um animal, só é um problema na visão especista. Total. Né? Porque numa visão vegana, isso é show. A gente é bicho e a gente se gosta e a gente se defende. É por isso que eu adoro fazer o Salve Bicho. Aqui é mais um bicho. Porque vale lembrar que somos animais, mas não usar isso no contexto de somos animais e como os outros animais, a gente não... A gente pode fazer o que a gente bem entender, pode cagar em qualquer lugar e não vai ter nenhum problema. Enfim, a gente está aqui para mostrar que a gente é educado, a gente entende nuances de problemáticas humanas, como a gente está afetando outros animais, e o Ed é o exemplo do como fazer de modo ideal. Tá? Então por isso que é legal sempre pegar o Ed, passar para o público brasileiro, porque a gente ainda vai precisar de muitos Eds por aí, porque isso vai vir com força pra gente ainda. Já existe, a gente já viu alguns exemplos, vai vir mais forte. E inclusive, assim, esse material, né, é uma coisa que não está tão disponível pra gente aqui do Brasil, né, pra galera lá da Gringolândia, é bastante, né, o pessoal acompanha. Então eu mesmo que legendei esse vídeo para trazer aqui para vocês, tá? Nas minhas viagens aí eu peguei um tempinho ali e consegui legendar. Não está perfeito, tá? Se alguém notar algum errinho ali, ortográfico... Tá horrível. Tá? Nature kills animals, the way lions hunt down things. We as humans are very compassionate, and we do slaughter those animals in a very compassionate way, quickly and humanely. I suppose I suppose that one of the big questions as well around if we stopped eating some animals, then we would not actually have them created in the first place. So there's that kind of decision about, well, is any life better than no life at all, Ed? Well, I just want to first establish there was a contradiction in what the farmer said. Firstly, he acknowledged that killing animals isn't a nice thing to do, but then he said doing so is compassionate. That's an inherent contradiction. The compassionate thing would be not to do so once we establish that doing so is not a nice thing to do. And to answer your point, just because we bring life into existence doesn't give us the right to harm that life. A parent who has children doesn't have the right to harm those children and beat them just because they wouldn't have been alive without those parents deciding to do so. So what we have is an ethical responsibility over the life that exists, and that means not breeding life into existence with the sole purpose to exploit and slaughter them. Assim, ele deu uma... crueldade animal isso que ele fez. Exatamente, é o que eu falei. Cara, isso daí foi, meu Deus, arregaçou, cara. E o que me remete a essa fala que eu acho muito bacana, que muita gente usa, principalmente na cartada da religião, Deus nos deu domínio sobre os animais. E essa palavra domínio é muito legal porque tem várias interpretações sobre essa palavra, né? Sim. E aí o pessoal usa essa coisa de domínio como se a gente tivesse, assim, total controle e a gente faz o que a gente quiser. E na Bíblia também, né, usando isso de referência, né, que os pais eles têm domínio sobre suas crianças, como ele bem usou de exemplo ali. E não é porque... E o domínio vem no lugar de, justamente, responsabilidade, de proteção, de tutela, exatamente. Desse lugar de você cuidar, de você zelar, de você proteger. E não de você ser um autoritário e fazer o que você quiser, e bater, e matar, e dane-se. Agora que eu criei essa vida, eu faço o que eu quiser com ela.
Aí a gente pode simplesmente começar a procriar seres humanos, aí começar a fazer, sei lá, 1001 experimentos científicos, fazer o que a gente quiser com esses seres humanos. Aí se alguém vier reclamar, meu, que absurdo, você está criando seres humanos e fazendo... Mas eu criei eles com esse propósito. Sim. Imagina, eles não teriam nem existência. Sim. Você prefere? O que você preferiria? Você preferiria ter uma existência torturante ou não existir? Olha, a maioria das pessoas costuma preferir não existir. Inclusive, a primeira vez que eu entrevistei alguém na rua foi um pecuarista, até caiu lá no canal do Fábio Chaves. E eu fiz essa pergunta, tu prefere uma vida ruim ou vida nenhuma? Né? E ele pensou, sabe? Ele ficou tipo uns 3, 4 segundos, porque ele tinha que defender o ponto dele dos animais que ele cria, né? Então, prefiro ter vida. Então deu pra ver que ele ficou num compasso ali. Porque se ele não tivesse nenhuma responsabilidade em se defender das críticas que estavam sendo feitas, ele provavelmente ia dizer o que a maioria das pessoas dizem. Eu prefiro nem vir pra vida se é pra sofrer. Sabe? E é o normal, o que a gente mais valoriza é estar bem. Não basta ter vida biológica. Tu tem que ter uma vida biográfica. Uma vida biográfica é uma vida que tem uma história pra contar, uma história que vale a pena contar. Uma história boa, uma história que tu viveu de fato, bons momentos, sabe? Agora, se a tua vida biográfica é apenas ficar preso num cercadinho a vida inteira e depois ser degolado e morto, não dá nem pra vontade de ouvir essa história. Inclusive, ser morto pra quem tá sendo torturado é até uma solução, né? A solução, é alívio. Nossa, me mata porque, viver uma vida sendo torturado, de sofrimento, não dá. Do you think there's a difference between, Paul, you talk about how you wouldn't eat dogs. Is this about, I guess you wouldn't have a pet turkey, would you? So a dog's a bit different in that way? Maybe he does. I have had pet turkeys in the past. O Ed ainda falou, talvez ele tenha. Porque de fato a contradição do carnista é tão comum que eles costumam adotar os próprios animais da espécie que eles criam e eles matam. E eu aposto que ele não deve matar com as próprias mãos. Se eu fosse... Ele provavelmente paga alguém pra isso. Então... Não tá ali... Ele não teria coragem, eu acho. Ele parece ser um cara que até, é razoável, assim. Eu achei que ele foi 1000 vezes mais respeitoso que o Zanco. E eu adorei essa parte, porque quebrou ela. Você viu que ela resgatou um ponto que já tinha passado. Que podia deixar quieto. Aí ela falou assim... ela lembrou um negócio do cachorro, ela falou, ela não sabia o que eu ia perguntar. Aí ela falou assim, um cachorro é diferente porque, né, você tem como pet. Você não teria um peru como pet, teria? Aí o cara... Teria. Quebrou o argumento dela. Então que merda. Tá sendo uma crueldade animal aqui, os que estão no meio da imagem estão apanhando dos dois lados. E mesmo sem querer, acho. Mas, isso aqui, se não serve de lição de veganismo para vocês, pelo menos sirva de lição de pesquisar antes de fazer alguma coisa na sua vida. Entrevistar alguém, faz uma Entrevistar alguém, pesquisar para defender o teu TCC, sabe? Pesquisa antes de vir a público falar qualquer coisa, tá? I genuinely have. Dogs. It's not in our culture, is it? We're not dog eaters. But in Vietnam and China, dog is just like chicken. Okay, Paul, I'll try this. I'll try this one instead. Are you a bit worried about... O desespero que ela tá tipo, tá, vamos tentar outra coisa. Alguma coisa vai dar certo aqui. Vamos tentar um pouco. Aí, olha a preocupação dela. Worried about the way things are changing with people's dietary choices, veganism, vegetarianism on the rise? No, and I absolutely respect everyone's choices. And só não tá respeitando a escolha, né, dos animais. Eu respeito a escolha de cada um, né? Assim, que foi, de certa maneira, falou isso de forma respeitosa, mas é legal sempre trazer esse ponto, né? Não tá respeitando a escolha de outro indivíduo, né? Tu pega o ponto que parece que é nevrálgico ali, que a pessoa leva a sério. Tu leva a sério escolhas? Tá, vamos falar de escolhas então. Tu leva a sério saúde? Vamos falar de saúde. Leva a sério meio ambiente? Vamos falar, né? Economia, mas o emprego do cara, leva a sério empregos? Vamos falar de emprego. Esse é o método socrático que a gente usa nas nossas abordagens ativistas. Tu leva a sério que as pessoas anti-veganas ou carnistas ou comuns estão falando para poder mostrar uma conexão ali de que tu realmente não tá apenas para evangelizar ela, tu tá também para levar, para ouvir ela e ver como as preocupações delas têm a ver com o que tu tá tentando promover para a vida dela. Então, no final, os veganos sempre estão tentando ajudar os outros. É sobre isso, assim, não é um lugar de
evangelização e catequese, e aí eu vou, né? É sobre, assim, levantar o ponto e falar, cara, isso daí te preocupa. A maioria, 90% das pessoas, vou dizer assim, se preocupa com o sofrimento animal, não quer participar de nenhum tipo de abuso, de crueldade animal, são contra. Todo mundo se preocupa minimamente com a própria saúde, não vai ficar querendo comer, sabe, só porcaria e acabar com a própria saúde. Todo mundo se preocupa com a questão do planeta, né, que a gente está vendo aí agora, todo o colapso climático que está iminente. Não se preocupa com isso. Muita gente se preocupa com economia, faz muito mais sentido uma economia vegana. Então, todos esses pontos é para ajudar todo mundo, ajudar os indivíduos e nós coletivamente. Então, o vegano está muito nesse lugar de levantar essas questões para a pessoa se movimentar ali, fazer o ponto de conexão, né, por si mesma, sem a gente vir dar as respostas assim. Se a gente olhar as nossas abordagens, é muito sobre perguntas, né, que é o método socrático, do que afirmações. A gente tá ali, isso aqui, não, isso aqui é... Não, a gente pergunta, não faz sentido? O que você acha disso? E sempre que alguém fala não, mas tem que respeitar a escolha do indivíduo, né, o fato é, a gente respeita. Não significa que a gente aprova ou aceita, moralmente falando. Eu respeito o indivíduo, as decisões que ele toma cabem a ele. Mas se é para falar de escolha de verdade, uma verdadeira escolha é uma escolha consciente e bem informada. Ele só vai reescolher comer animais de verdade quando ele souber como os animais são processados. O que de fato está acontecendo com os animais. Não é uma escolha se é feita no escuro. Tá? Tu precisa fazer escolhas na luz do dia, na clareza. Tá? Porque senão tu não fez uma escolha, tu apenas foi, sabe, empurrado, né, pela manada. Né? Is it on the rise? Worldwide, I don't think it is. It seems to be certainly vegan vegetable protein and alternative proteins. They're not doing as well as everyone expected. There's huge investment coming out of that because people are trying it and aren't really enjoying it. They're doing it, using it. Isso daí ele tirou da cabeça dele, assim, né? Que estão saindo investimento. De vez em quando é uma ou outra empresa vegana que fecha. A gente já pega, né? Pega aquele, uma fechou ou tiraram o investimento dela. O mercado vegano tá acabando. Quando justamente a estatística mostra justamente o contrário. Tá crescendo em muito, assim, tá começando a ter um crescimento exponencial do veganismo, do empreendedorismo vegano. Sim, eu mesmo como empreendedor, eu vejo aqui bastante, cada vez mais interesse, por isso que a gente está fazendo várias decisões de crescimento da empresa. E eu tô vendo aqui de fora, porque eu vim aqui ano passado, conheci o Milaveg, aí um ano depois eu volto aqui, o negócio expandiu, tá enorme, né? Já estão mudando. A gente tem até um estúdio nele. Olha lá. Agora dessa vez tem aqui um lugar para gravar, muito bom. Então acho que não tá tão ruim esse mercado vegano aí não. It's a substitute and it's not as tasty. And when I said I don't, killing animals isn't a nice thing to do, that's the way we're conditioned as humans, isn't it? No, it's nothing. But I do absolutely think that we are way more compassionate than nature. The way nature kills and deals with animals, it makes me shudder looking at it sometimes. But we don't have to kill. So even if you could make that argument, there's another option on the table, which is not to partake in that violence ourselves either. And that... Outra falácia aqui, porque eu estou falando. Já falei aqui do envenenamento do poço, falácia de autoridade, e aqui tem outra, falsa dicotomia. Tá? Porque é o que o fazendeiro está dizendo. Ou é a natureza que mata, ou a gente mata. A gente mata de modo menos brutal. Então é melhor que a gente mate. É isso que ele está dizendo. Como se só tivesse essas duas opções. O Ed está dizendo, peraí, tem outra opção. O Ed está dizendo, tu está cometendo uma falácia de falsa dicotomia. E o que eu achei mais bonito é que ele fala ainda, tem outra opção à mesa. A mesa. Que bonito, né? Tem outra opção à mesa, cara. Tem até o simbolismo ali. Outra opção à mesa. And that's why that's the most ethical option, because we don't have to take part in what nature does, and we also don't have to have slaughterhouses where animals are gassed to death and have their throats cut. All right, so you mentioned what was on the table there. Paul, I know what's going to be on your table this Christmas. You've made that very, very clear. And Ed, can I just very quickly ask you what will be on your Christmas dinner this year, Ed? I mean, the great thing is, the majority for Christmas dinner is already plant-based, from the red cabbage, Brussels sprouts, roast potatoes, parsnips, so I'll have all of that. And then I'm going to personally have a delicious mushroom Wellington with a nice gravy. But you could have a nut roast, a plant-based turkey alternative, whatever it may be. So there are lots of different options available. Eu queria só deixar claro aqui pela legenda ali, né? Eu legendei ali, eu tava sem internet na hora, e aí eu, não sou fluentezaço em inglês, tá, gente? Então ali eu não sei se às vezes alguma coisa de alimentação, de alimento que ele falou, eu acho que tá certo, né? Tá ótimo, né? O importante é pegar o ponto e não o detalhe do alimento específico. Né?
Porque isso daí é do Natal, a ceia de Natal deles lá, né? É diferente daqui. A nossa, a gente Eu tem... acho que nem sei se eles comem lentilha ou coisa a nossa farofa. você vê, tem lentilha, tem farofa, tem um monte de coisa que já é vegetal, que a gente já tá habituado, e é o que a gente comenta. Eu nem sei se eles comem panetone lá. Exato. Então... Se você olhar, na maioria dos nossos pratos diários, assim, coisa de 70%, 75% é a base de vegetal, né? A gente tá muito acostumado. É só realmente tirar, principalmente a carne e aqueles produtos que vai derivado erroneamente, que nem, sei lá, um purê de batata. Cara, por que você vai botar leite no purê de batata? Sim, Não pois é. precisa. Então o Ed ele faz muito bem esse trabalho de mostrar para as pessoas que o veganismo não é tão distante quanto parece. Porque o que o pessoal quer fazer é parecer que tu tem que Alienígena. mudar totalmente. É um alien, vegano é um alien, né? Mas não, ele mostra, olha só, a maioria das coisas que você está comendo aqui já é vegana. Né? Ah, tem essa e essa não é, mas a maioria dessas dá para veganizar porque é uma questão de receita. A única coisa que realmente vai ter que tirar daí é esse bicho morto. Né, com maçã na boca ainda. E o mais legal é que realmente hoje, em 2023, entrando agora em 2024, tem uma penca de opção, de alternativa, que realmente, para quem tem dificuldade, né, remete muito ao que o pessoal já está acostumado, a carne, todas essas coisas. Cara, já tem todas. Hoje eu posso afirmar, nossa, tranquilo, é fácil ser vegano. É fácil. De verdade, é fácil. Eu tô viajando agora, por exemplo, né, tô um mês viajando fora de casa, pegando estrada e aqui e ali. Não passei perrengue nenhum, não passei fome, não precisei, sabe, abdicar de comer. Cara, tô comendo tranquilo, bem de boa, não tô passando nenhum perrengue e tô comendo muito bem, assim, em questão de prazer mesmo, umas paradas deliciosas, absurdo, inclusive, aqui no Milaveg, nossa. Eu engordei pra caramba sendo vegano, tendo uma lanchonete vegana. Não é saúde, tá? Eu nunca foquei em saúde, né? Mas tu tá engordando, mas não deveria ser saudável, não. Não é, tu escolhe se tu quer ser saudável ou não. Tá? E na ceia de Natal é justamente aquele momento que a galera chuta, né? Chuta o balde. Todo mundo tá acostumado a chegar lá e come um monte de coisa de chocolate. Eu nunca comi tão bem na minha vida e meu paladar aumentou variação de coisas. Porque antes, quando eu comia animais, era só aquilo, um arroz e um feijão e uma batatinha frita. E era essa a minha vida, minha vida culinária. E você fez uma ceia de Natal, né? Você comemorou? A gente fez, a gente foi na casa da minha mãe, a gente fez nosso salpicão, né, vegano, com a linguiça parrilheira da OVNI, né, uma farofinha, tofu defumado lá do Govinda, sabe? Eu nem lembro mais, eu sei que foi um monte de coisinha assim que a galera tudo comeu, gostou. Isso é o pior, né? O pessoal na ceia de Natal vai lá e pega todas as coisas do vegano, zoa e vai lá e come toda a comida do vegano, né? Então realmente é lastimável o que está acontecendo aqui, sabe? E eu tenho certeza que isso é tendência a replicar. A gente teve sorte que o fazendeiro era sincero, sabe? Ele não era um canalha. Ele falou que ele sente pena mesmo, assim, né, dos animais. Ele fica num lugar assim, ele fala, da natureza do ser humano sentir pena. Porque a gente tem isso mesmo, a gente, até uma questão que dá para explicar cientificamente, né? O nosso cérebro, ele tem ali os neurônios espelho, a gente vê um animal em sofrimento, a gente tem empatia, a gente... não quer causar aquilo, a gente fica com dó, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas naturalmente já tem dó, né? Já fica... Sim, a gente é desenhado para proteger. Tu tinha falado de Bíblia, né? Não faz sentido tu falar de domínio, né? Deus deu domínio sobre os animais, né? Ao homem, se tu não pegar a Bíblia do início e pensar lá Adão e Eva, Jardim do Éden, Deus criou os animais para serem nomeados e tutelados. E o domínio está ali. Tu não vê, em nenhum momento tu vê lá Adão comendo animais. Nem os leões comiam animais, pra ter ideia. Sabe? Total, então, se é para ser coerente, né, sobre o domínio, então tu pega qual era o plano original. Sabe? Tinha um plano original? Nesse plano, o Éden não tinha comilança e nem matança. O que tinha harmonia e convivência. Porque só se criou os animais nessa perspectiva antropocêntrica bíblica para dar companhia para o ser humano, mas não para ele matar. E vai lembrar que no dilúvio, Deus mandou Noé salvar os animais e não falou, Daí ele deu uma permissão específica para comer porque não tinha mais vegetação devido ao dilúvio. Mas era para especificamente sobreviver num e aí esperando, né? No contexto de necessidade. Então ali ele ensina sobre a necessidade e como ela extrapola limites morais, né? Em situações de necessidade. Mas era questão de vegetação, que deveria se voltar à orientação de Deus. E aí o pecado original se manteve, enfim. Tem toda uma história, uma discussão sobre isso que culminou em tudo quanto é tipo de religião, né?
Mas o fato é, nós, enquanto sociedade humana, a gente precisa de uma orientação para as nossas atitudes e a gente precisa também de aprovação social. Se a tua orientação é bíblica, é religiosa, tudo bem. Mas lembra que no contexto de convivência com humanos e com outros animais e com a natureza como um todo, tu é um agente moral. Tu tem que ser responsável pelas decisões que tu faz, né? E assim, dessa forma, a gente se responsabiliza individualmente e a gente consegue responsabilizar 2 âncoras por serem babacas. Sabe? É simples assim, né? Não dá pra dizer que eles são... eles não sabiam. Não, eles sabiam, eles queriam zoar. Eles são bem maldosos. Tiro pela culatra. Esses receberam, cara. Foi lindo. O meteoro caiu em cima deles. Pra quem não assistiu Não Olhe Pra Cima, cara, sério, é isso, exatamente isso em realidade. Perfeito. É triste. Bom, tá finalizando aí, vamos... Well, both of you, thank you very much, and I hope you have a wonderful Christmas, and make sure that you take care. As vegan author Ed Winters there, and Paul Kelly, who is a turkey farmer. So thank you very much, chaps. That's an interesting, spirited debate. I'll be interested to see what it says in the inbox, gbviews@gbnews.com. Yes, let us know what you think. What do you make of that debate? Whose side do you come down on? Will you be eating turkey tomorrow? Lots of people do swap it out for a different meat, don't they? Yes, if not absolutely. for the nut roast. Yes, indeed. I feel a little bit awkward in front of Ed talking about what I'm going to have for my Christmas dinner, so we're going to leave that for now. I'll let Ed leave the studio and then we can talk about it He's when not he's gone. judging you at all. I think he probably is. Okay. Ele tá assim. Eu coloquei ali, eu sou um bocó. Só de zoeira, só de zoeira. Não, mas ele tá te julgando, sim. É constrangimento ético. Eu acho que o carnista ele tem que saber que ele está sendo julgado. Né? Porque se tu for numa ceia tradicional com um monte de carnista, eles vão ficar te julgando por ser vegano. Tu tá todo direito de olhar para eles com reprovação. E a gente só precisa de mais veganos reprovando. Exato, porque hoje a gente vê também um avanço em outras pautas, como antirracista, nesse lugar em que muita gente, uma grande parcela da sociedade vai lá e reprova. Não vão ficar dando risadinha de modo, o importante é ser amiguinho. Não. Ela tá falando merda, sabe? Tá a merda que ela tá falando tá prejudicando indivíduos sencientes, sabe? Deixa pelo menos ela saber disso. Você vê que ele fica desconfortável. O âncora mesmo pegou e falou assim, eu não vou falar aqui porque eu fico meio sem graça de falar na frente do Ed. Porque ele sabe que o que ele tá fazendo é errado. E tem que fazer o cara ficar sem graça em todas as situações possíveis, ao ponto de ele quer saber, não tá me fazendo bem comer isso aqui porque tô sentindo... E ele isso é interessante. A gente vai minando realmente o prazer das pessoas. E muitas pessoas já me comentaram isso, que eu ajudei a refletirem e estão indo pro caminho do vegetarianismo, veganismo. Elas falaram, cara, eu lembro de ti, toda vez que eu vou comer assim, eu como a parada e eu me lembro disso, né? E isso é importante, fazer esse processo de conexão de que aquilo que tá no teu prato foi em cima de muito sofrimento. Aquilo era toda uma vida, que tinha uma personalidade, que tinha, né? Era uma vida ali de um indivíduo. Eu respeito tu enquanto pessoa, respeito o teu direito de escolha, mas eu vou garantir que a tua escolha é consciente. Simples assim. E, encerrando aqui o vídeo, então, aqui na tela dá pra ver aí, tem o novo livro do Ed Winters, aí que vocês ouviram, que é Como Argumentar com um Carnista, né, com quem come carne, e ganhar toda vez. Esse subtítulo é maravilhoso. E ganhar todas as vezes. É verdade. E se você vê ele debatendo, dá pra ver que o cara manja. O livro tá saindo amanhã. Eu já comprei. Eu já comprei, acabei de comprar, tô ansioso para ler. Para quem sabe inglês, recomendo demais. E para quem não sabe, vamos esperar aí que daqui em breve venha uma tradução em português. Né? Inclusive tem o primeiro livro dele também, que é o Vegan Propaganda, que é muito bom. Eu já li e realmente ajuda muito a gente a argumentar. Que vergonha. Não, mas, a bagagem bibliográfica que tu tem aí... nem precisa, né? E é muito louco, né? Tem muita gente que realmente não tem tanta base ali teórica, porque não é uma parada difícil de argumentar, não, né? Em favor dos animais não é tão difícil de argumentar, não. É um debate ganho, tá? É um debate ganho, mas como o Gabriel Garmendia, que é doutor em filosofia, ele tem vários... Ele é vegano, até onde eu sei. É vegano, com certeza. Os livros dele sobre veganismo são muito convincentes. E ele fala, né, que o veganismo... a gente está no estágio de que o debate está vencido, só que a causa parece estar perdida, né? Então a gente meio que já ganhou esse debate. É uma questão de esse debate vencido chegar às pessoas que não sabem que esse debate já acabou, sabe? Elas só precisam perceber que já teve o último round, que a gente já deu o golpe final, sabe? Porque quantas pessoas não souberem que o debate
venceu, a causa não vai ganhar, sabe? Então a gente precisa só mostrar que esses argumentos que são toda hora reciclados, os argumentos dos animais na fazenda, como é que é, colheita, mortes nas colheitas, sim. né? Que é um argumento lá da década de 80, sabe? E ele está com força hoje em dia, porque foi ressuscitado, porque as pessoas não sabem que já existia o contra-argumento. Então a gente tem que lembrar, o debate está vencido. Olha, o Laurindo faz muito isso. Esse aí debate já aconteceu. Eu estou aqui repetindo agora depois de anos. Daqui a pouco o ciclo eterno, porque a gente não está educando as pessoas sobre o debate, né? A causa vai perdendo espaço e daqui a pouco a gente volta para discutir se planta tem proteína. Então é isso, quero agradecer aí, Alisson, obrigado por participar aqui do vídeo e dar mais força aí. E para você que acompanhou até aqui, por favor, se inscreve se você não é inscrito, comenta aí o que você achou, deixa aí os seus comentários. E você está no VegFlix. Universo Veg em um só canal. Eu fui rápido.